Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens. A verdade em tempos de dúvida. Lição número 13. Esperança para não cristãos. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos, por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com a lição de domingo. Os que nunca ouviram. Vivemos em um planeta com mais de 8,2 bilhões de pessoas espalhadas entre nações, culturas e crenças diversas. Vamos com a tabelinha aqui, ó. 2,5 bilhões são cristãos, 1,9 bilhão são muçulmanos, 1,1 bilhão seguem o hinduísmo, 531 milhões praticam o budismo. Desses três abaixo, muçulmanos, hinduísmo e budismo, eles não são cristãos, mas precisam conhecer a verdade. Mesmo sendo a maior religião do mundo, o cristianismo enfrenta um grande desafio. Muita gente se diz cristão, não vive de acordo com os ensinos da Bíblia, e poucos compartilham ativamente o Evangelho. Diante desse cenário, surgem perguntas importantes. Como Deus age para alcançar as nações, mesmo em meio à confusão religiosa e ao pouco alcance missionário? Como ele julga quem nunca ouviu falar de Jesus? E o que dizer de povos e culturas que nem aparecem na Bíblia? Deus não é limitado por idiomas nem fronteiras. Ele fala com cada pessoa de maneiras que ele possam compreender, por meio da natureza da história e das experiências pessoais. É quem ele planta no coração humano um desejo profundo por algo maior, um anseio por sentido, por redenção por Deus. Mesmo quem nunca teve contato com uma Bíblia pode perceber que o poder divino das muralhas da criação, e nesse anseio que arde no coração. Salmos capítulo 19, versos 1 a 4, Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Deus julga cada pessoa conforme a luz que recebeu e a maneira como respondeu a ela. É verdade que o método preferido de Deus para espalhar o Evangelho somos nós. Foi por isso que Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Deus é o maior missionário de todos e nós temos o privilégio de participar da missão que é dele. No entanto, ele não depende exclusivamente de missionários humanos. Ao longo da história, exclusivamente usou anjos, a natureza, sonhos e até animais. Neste estudo, vamos explorar como Deus envia luz ao mundo usando diferentes meios de todas as épocas. Descobriremos que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Lição de segunda-feira: a fé que ultrapassa fronteiras. Ao viajar à região de Tiro e Sidom, Jesus saiu das fronteiras de Israel e entrou em um território estrangeiro, uma terra com outra cultura, outro sotaque e outra religião. Foi nesse contexto que uma mulher cananeia desesperada se aproximou dele. Sua filha estava possuída por um demônio e ela implorava por ajuda. Os cananeus eram conhecidos por seus rituais idólatras, incluindo o culto a deuses como Baal e Aserá, frequentemente associados a práticas cruéis, como o sacrifício de crianças, Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 5. Mas apesar de sua origem pagã, aquela mulher viu em Jesus a única solução para o seu problema.
Ela demonstrou coragem e fé e estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar sua filha. Ao princípio, a atitude de Jesus parece chocante. Ele disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mateus capítulo 15, verso 24. À primeira vista soa como uma recusa, mas o que Jesus estava fazendo era criar um momento pedagógico, não para rejeitar, mas para ensinar. A reação de Jesus espelhou exatamente o preceito que existia no coração dos próprios discípulos. Eles também achavam que Jesus tinha vindo apenas para os judeus, e por isso ele os levou a enxergar essa limitação. O silêncio e as palavras duras de Jesus expuseram de forma provocativa o pensamento exclusivistas dos discípulos. Em resposta, a mulher cananeia chamou Jesus de filho de Davi, Mateus capítulo 15, verso 22, um título messiânico. O teólogo Richard de France observou: ela enxergou em Jesus algo que os líderes religiosos de Israel frequentemente ignoravam: compaixão e poder. Poder divino. No livro The Gospel of Mateus, Edermas 2007, na página 598. Ellen White também comentou sobre a aparente recusa de Cristo. A mulher cananeia viu a compaixão que ele não podia ocultar. O desejado de todas as ações, na página 316. A mulher cananeia não se ofendeu, nem recuou. Ela insistiu, creu e esperou. Então ouviu as palavras mais poderosas daquele dia. Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. Mateus capítulo 15, verso 28. Esse é o único milagre registrado de Jesus naquela região, e não foi feito para impressionar a multidão, foi para ensinar os discípulos. Eles viram que as ovelhas perdidas não são definidas por etnia, mas por fé. A graça de Deus ultrapassa fronteiras. E naquele momento, uma estrangeira se tornou parte do verdadeiro povo de Deus porque creu. Pergunta no rodapé: você consegue pensar em outras histórias bíblicas em que a demora ou as dificuldades serviam para revelar uma fé ainda mais forte? Para você ver que não só Israel tinha Jesus não veio só para Israel. Ele fala: eu tenho minhas ovelhas aqui ao meu redor. Mas também tem ovelhas que não são do meu aprisco, que não estão no meu aprisco, mas que precisa de um pastor e de um rebanho para que ele possa também trazer esse rebanho para ele. É isso. Agora no mundo de hoje, todo mundo tem o querer de escolher o bem e o mal. E se escolher o bem, é de bom proveito, de ótimo proveito, porque vai se salvar. Lição de terça-feira: luz para o mundo todo. Deus deseja que todas as pessoas conheçam a verdade. Ele atua de maneiras incontáveis para alcançar cada ser humano, independentemente de sua origem, cultura ou condição. Ellen White escreveu: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. No livro Profetas e Reis, na página 217. O apóstolo João afirma que Jesus é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. João capítulo 1, verso 9. Ele não especifica quanto dessa luz cada pessoa recebe e de que forma ela chega a cada um. No entanto, o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender melhor, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Em outras palavras, Deus revela por meio da criação. Há um testemunho silencioso sobre o Criador impresso em cada detalhe do universo. Mesmo diante da escuridão espiritual do mundo, ainda é possível discernir sua sabedoria, seu poder e sua existência por meio de um livro da natureza.
Além disso, Paulo afirma que Deus colocou a consciência em cada ser humano, gravando sua própria lei no coração de todos. Romanos capítulo 2, versos 12 a 15. Isso significa que mesmo aqueles que nunca tiveram uma Bíblia nas mãos, recebem algum tipo de luz e serão julgados com base na forma como responderam à luz de que lhes foi concedida. A justiça divina não se baseia na quantidade de informação recebida, mas na fidelidade à verdade conhecida. Deus julga com amor e justiça cada pessoa, cada grupo, cada cultura. Aqueles que nunca tiveram acesso às Escrituras ou a um missionário, senão julgados conforme a luz que receberam a resposta que deram a ela. Isso significa que ninguém se perderá por ter nascido no lugar errado. Ninguém se perderá só por não ter acesso a todas as verdades. Ninguém se perderá por ter nascido em uma época difícil. Deus é justo, Deus é bom, Deus é luz. E essa luz alcança todos os que desejam enxergar. Pergunta no rodapé: como a ideia de que Deus julga cada pessoa com base na luz que recebeu muda sua forma de enxergar a justiça e a misericórdia divinas? Não muda. E sim, ele é Deus. Deus de nossos pais, de nós. E que nunca mudou. Ele é o mesmo do Antigo Testamento até agora. É o mesmo. Amor compassivo, de paixão. Ele ama todos nós. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Em uma noite silenciosa, Abraão contemplava o céu estrelado. Foi então que Deus lhe fez uma promessa inesquecível. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas essas nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18. Promessa maravilhosa. Essa promessa não se limita aos descendentes biológicos de Abraão. É uma bênção estendida a todas as nações da terra. Ou seja, a graça de Deus é inclusiva e nossa missão também deve alcançar todas as pessoas. O que você diria a alguém que pergunta sobre familiares que nunca foram cristãos ou nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho? É porque não querem, é preciso querer para eles buscar. Você se lembra das histórias na Bíblia ou fora dela em que Deus falou por meio de sonhos, animais ou fenômenos da natureza para alcançar pessoas que quase não tinham acesso à sua palavra? Sim, como mesmo Nabucodonosor, que de um rei pagão passou a ser salvo com arrependimento. O que os textos a seguir nos ensinam sobre que Deus alcança pessoas que ainda não o conhecem? Vamos lá. Vocês, irmãos, que assistiram meu vídeo depois, anotem isso. A capacidade de Deus de não falar de maneiras inesperadas. Números, capítulo 22, versos 28 a 30. 1 Reis, capítulo 19, versos 11 a 13. Jó, capítulo 12, versos 7 a 10. Mateus, capítulo 27, verso 19. Lucas, capítulo 19, verso 39 a 40. Atos, capítulo 10, verso 18. O desejo de Deus de salvar todas as pessoas. Isaías, capítulo 49, verso 6. João, capítulo 12, verso 32. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 4. E 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Anotem aí. E jovens, temos a rede semântica. Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de elementos-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Então, observe como as redes são diferentes quanto ao número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é sua vez de expressar o que faz sentido para você. Vamos falar bem forte. Graça! Lição de quinta-feira. Feridas nas mãos. No céu veremos que a luz de Cristo alcançou pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Mesmo aqueles que tiveram pouco acesso à história completa do Evangelho serão salvos por terem respondido com fé à luz que receberam. Apocalipse capítulo 7, verso 9.
Algumas pessoas ouvirão sobre a cruz pela primeira vez e ali farão perguntas como: que feridas são essas nas suas mãos? Jesus responderá: são as feridas de que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, verso 6. Mesmo que nunca entendeu plenamente o Evangelho pode ser salvo no responder com sinceridade à revelação do amor de Deus. Outros, embora tenham conhecido o nome de Jesus, foram enganados por doutrinas distorcidas dentro do próprio cristianismo. É sobre isso que trata Apocalipse 18, quando Deus faz um apelo poderoso: saiam dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Esse texto se refere à Babilônia, símbolo bíblico de um cristianismo corrompido, que mistura verdades com enganos religiosos. Este chamado revela algo profundo. Deus tem filhos sinceros até mesmo em meio à confusão espiritual, com certeza. Ele vê o coração dessas pessoas, reconhece sua fé e as chama para fora da escuridão. Escuridão rumo à luz. O coração missionário de Deus é imenso. Ele é o grande ganhador de almas, que trabalha incansavelmente para alcançar cada pessoa. O amor de Deus ultrapassa todas as barreiras e seu desejo de salvar é universal. Por isso está escrito que Deus repetiu a cada um uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3. Em todo ser humano, Deus plantou uma abertura para ouvir a sua voz. Nosso papel é cooperar com o Senhor. Somos chamados a ser instrumentos de luz, espalhando seu amor por onde passarmos. Quando representamos Jesus às pessoas e contamos a elas a história do Evangelho, oferecemos a oportunidade para que respondam de forma livre e intencional ao chamado do amor divino. Exatamente. Deixa elas responderem. Se você for dar estudos bíblicos para uma pessoa e falar do Evangelho, deixa ela perguntar para você. E você responde. Deixa o querer dela, a dúvida dela se expor a você. Que cada um de nós aceite o desafio de conhecer bem em quem crê e por que crê. Que conheçamos Jesus de verdade e o compartilhemos com pessoas de todas as culturas e crenças. E que quando nossa fé for desafiada, estejamos preparados para equipar com sabedoria razões da esperança que carregamos no coração. Pergunta no rodapé: se Deus pode salvar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por que ainda precisamos compartilhar o Evangelho? Jesus quer salvar a todos. Você acha que os cristãos que creem em Jesus, não querer que todas as pessoas do mundo fossem salvas? Que fossem morar lá com Jesus? Você acha que nós não queríamos isso? Claro que queríamos. Mas a gente sabe que vai ter um número de salvos e número de perdidos, porque não querem buscar. Mas, felizmente, por um lado, que se a gente buscar, a gente vai ser salvo, e infelizmente, por um lado, que não buscar e vai se perder, vai ter a morte eterna. Lição de sexta-feira: surpresas na eternidade. No dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 36. Nessa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos de que possuímos. Assim, até mesmo o pagão que se prefere o que é certo, na proporção em que lhe é possível distingui-lo, está em condições mais favoráveis do que têm grande luz e afirmam servir a Deus, mas não atendem essa luz e por sua vida diária contradizem sua profissão de fé. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 180. Aqueles que Cristo elogia no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutridam os princípios divinos. Por meio da influência do Espírito de Deus, eles foram uma bênção para outros que o cercavam. Mesmo entre gentios, existem pessoas que têm desenvolvido o espírito de bondade.
Antes de receberem a palavra de vida, acolheram com simpatia os missionários, ajudando-nos mesmo colocando em risco a própria vida. Entre os pagãos, aqueles que servem a Deus de acordo com o conhecimento de que têm, a quem luz nunca foi levada. Por agentes humanos e, no entanto, não se perderão. Embora desconheçam a lei escrita de Deus, ouviram sua voz e falar-lhe-eis por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei exige. Suas obras mostram que o Espírito Santo tocou o coração deles e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpresos e alegres ficam os humildes dentre as nações, e dentre os pagãos ao ouvir as seguintes palavras dos lábios do Senhor. Sempre o que fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, e a mim o fizeste. Mateus capítulo 25, verso 40. Quão alegre ficará o coração do amor infinito quando seus seguidores erguerem para ele o olhar em surpresa e alegria perante suas palavras de aprovação. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 513. Deus a ninguém condenará no juízo por ter crido honestamente em uma mentira, ou conscienciosamente alimentado um erro. A condenação virá sobre quem negligenciar as oportunidades de conhecer bem a verdade. O descrente será condenado não por ter descrente, mas porque não aproveitou os meios que Jesus colocou ao seu alcance para habitá-lo ao se tornar cristão. Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos para Ministros, página 318. Lição de sábado, até que todos saibam. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. Será a pregação dos 144.000, que virá diante do decreto dominical, que quando proclamarem o decreto dominical, os 144 vai vir para preparar o povo para a última pregação da terra. As 3 mensagens angélicas será pregada, e quem aceitar será salvo, receberá o selo de Deus. Jesus deixou claro que a missão não é opcional, ele é o coração da fé cristã. O evangelho não foi dado por ser guardado, mas para ser compartilhado, anunciando esperança, perdão e salvação em Cristo. Ainda hoje, bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Muitas outrágias ouviram, mas de maneira distorcida, sem experimentar verdadeiramente seu amor. Nossa missão é dupla: levar Cristo às nações que ainda não o conhecem e testemunhar àqueles que estão em nosso redor, mas que ainda não tiveram um encontro real com Ele. Quando o grande evangelista William Carey sugeriu enviar missionários para a Índia no século XVIII, muitos consideram a ideia impossível. Ele, porém, respondeu: espere grandes coisas de Deus, testes grandes coisas para Deus. Karen partiu, pregou, traduziu a Bíblia, fundou escolas e deixou um legado que permanece vivo até hoje. Sua história prova que a missão global é possível quando alguém decide simplesmente obedecer a Deus. Exatamente, povo de Deus. É de erguer a cabeça, bater no peito e falar: eu posso, não é impossível, eu posso. E você chegará lá. Mas a missão não significa apenas viajar para terras distantes. Muitas vezes a nação a ser alcançada está bem ao nosso lado, no vizinho da rua, no colega de trabalho ou no amigo que conhece a religião, mas ainda não experimentou a graça de Cristo. A Bíblia nos lembra como, porém, invocarão aquele que quem não creram, como crerão aquele que quem nada ouviram, e como ouvirão senão a quem pregue. Romanos capítulo 10, verso 14. Ainda hoje, Deus chama a igreja a levar tanto luz, tantas nações distantes quanto aos corações próximos. O próximo a ser alcançado pode estar entre milhares de quilômetros ou bem ao seu lado. Isso então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, foi a última lição da verdade em tempos de dúvida. A lição número 13, a última. Virá uma nova lição para jovens na semana que vem. Fiquem atentos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades a todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!